Olá, boa tarde. Estou hoje aqui com a Milena, ela que é graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atualmente é aluna de iniciação científica na Fundação Oswaldo Cruz. Olá, Milena. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo sim. Antes de mais nada, eu gostaria de saber como que é ou era, né, a sua Uhum. rotina dentro do laboratório. Então, eu não tive muito tempo antes do início da pandemia, né? Antes da gente interromper as atividades no laboratório, eu entrei como substituta de uma outra aluna de iniciação científica. E então eu já tinha alguns resultados para começar a trabalhar. Isso ajudou um pouco, eu já tinha uma certa padronização dos experimentos, dos ensaios que tinha que fazer. Então isso acabou ajudando. Eu consegui ainda fazer alguma coisa mesmo num curto espaço de tempo, mas consegui fazer algumas coisas, consegui ter resultados e era basicamente isso. Eu ia para lá para fazer os experimentos que já eram padronizados, mudei algumas coisas, porque a gente viu que algumas coisas não estavam tão boas, poderiam ficar melhores e fiquei fazendo isso. Não deu para fazer muito mais. Sim, Espero que a gente consiga voltar logo para fazer mais. sim. E no caso, você, como disse ainda, né, é aluna, ainda está iniciando. Essa é a sua Uhum. primeira experiência. E eu gostaria de saber quais são os seus projetos, no caso, para o futuro em relação à sua carreira. Então, a minha carreira, eu decidi seguir a carreira acadêmica mesmo. Pretendo, depois da graduação, procurar uma pós, um mestrado, doutorado, enfim, continuar na carreira acadêmica, na pesquisa. Sim, Espero que consiga crescer dentro dessa área e ter uma certa relevância. sim. É, é, na primeira pergunta, né, quando eu falei em relação à sua rotina, e você falou que por conta Uhum. dessa pandemia, né, ela interrompeu. Como tem sido a sua adaptação em meio a esse ambiente agora, por conta dessa crise toda? Então, home office para mim nunca foi uma experiência muito boa, eu nunca lidei muito bem com isso. Até na faculdade, enfim, na escola, quando eu precisava estudar, eu preferia ficar numa biblioteca ou em algum espaço para estudo, porque para mim nunca foi fácil. Eu não tenho dentro de casa um espaço de estudo e tem outras pessoas, enfim, acabo me distraindo muito fácil. Tem televisão, tem minha cama, e isso para mim sempre foi muito complicado. No início da quarentena eu até lidei um pouco melhor com isso, porque tenho na minha cabeça que era e que ainda é muito importante, né, o isolamento social, que a gente precisa realmente ficar em quarentena, mas nunca foi fácil para mim criar uma rotina dentro de casa, enfim. Hoje ainda tá um pouco pior, porque já tá cansativo, né? Já são muitos meses que a gente tá nessa situação, mas estou tentando me adaptar do jeito que eu posso, né? Tem que dividir computador aqui em casa, por exemplo, porque tá todo mundo trabalhando de casa. Então a gente tenta ir ajustando, fazendo como dá, tentando dar o nosso melhor, mesmo numa situação como essa. Sim. Geralmente, quando eu faço essa pergunta, né, assim, porque quando a gente assim, mais novo, a gente tem quando a gente é criança, no caso, a gente tem aquela coisa de falar assim, quando eu crescer, eu quero ser um Uhum. astronauta, quando eu crescer, eu quero Uhum. ser um jogador de futebol, etc, etc, né? Desde criança você já teve essa projeção de que você queria seguir essa carreira ou foi uma coisa que você adquiriu depois de um tempo? Então, não a carreira na pesquisa em si, mas eu queria ser médica quando eu era mais nova. Sonhava em ser médica e falei isso por muitos anos, mas a gente vai crescendo, né? Vai conhecendo as coisas, mais profissões, enfim. E num determinado momento, chegando no ensino médio, mais ou menos, eu parei para ver mais essa área de ciências. Sempre foi minha matéria preferida na escola, sempre foi o que me engajava mais, os experimentos simples que a gente fazia, até ver um feijãozinho crescer naquele copinho de plástico com algodão Uhum. que todo mundo faz, né? Essas coisas sempre me entusiasmaram de uma maneira muito diferente. No ensino médio, quando eu comecei a ir para laboratório de química, física, de biologia, enfim, isso me deixava muito feliz. Eu comecei a pesquisar mais sobre essa área, né, de atuação e vi como que é importante, né, esse bastidor, porque, bom, um exemplo são as vacinas, né, que todo mundo conhece, mas todo mundo só vê o resultado. A gente vê o resultado das vacinas lá disponíveis nos postos de saúde, mas ninguém vê todo o trabalho que tem por trás disso. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu vi a importância desse bastidor, dessas pessoas que estão por trás disso, para chegar até esse resultado, o quanto que é trabalhoso, o quanto que as pessoas se dedicam.
E eu achei, assim, incrível você dedicar a sua vida, mesmo que você não seja reconhecido da maneira que eu acho que deveria ser, só de ter a oportunidade de inovar ou de participar de uma coisa que vai ajudar as pessoas, para mim isso já é muito, muito importante, muito, me entusiasma muito em querer fazer isso. Sim, você falou dessa parte que muitas das vezes é importante de conhecer a parte por trás desse trabalho todo. Uhum. Eu queria saber de você qual a importância, no caso dessa primeira experiência dentro do laboratório para você, assim, o que que agregou para você? O que que tem agregado, no caso? Eu acho que é muito enriquecedor, além do trabalho, né, da gente aprender, as, além do lado profissional, tem o lado pessoal também. É uma realização para mim. Eu passava na frente da Fiocruz quando passava lá pela Avenida Bez e eu via aquele negócio. Eu falava, gente, eu preciso trabalhar aqui um dia, eu preciso entrar ali e conhecer. Enfim, é uma realização pessoal, primeiramente, né? E profissional, de estar numa instituição da importância da Fiocruz, com profissionais tão qualificados, você tem acesso a muitas pessoas que estão ali, tipo, dispostas a te ensinar e com muito conhecimento. Então, é enriquecedor em todas as áreas da minha vida, assim. É bem importante essa experiência para mim. Sim, agora falando ainda também um pouquinho disso, no caso, você como estudante, como é que você enxerga a importância, no caso da ciência, é, na sociedade e se você consegue identificar e saber o porquê muitas pessoas têm esse distanciamento com ela? Então, eu acho que a ciência é primordial, não só a ciência da nossa área, né, que no caso é da área da saúde, enfim, que foca mais nessa área da saúde, mas, por exemplo, a ciência da engenharia, que a gente não teria as nossas cidades do jeito que elas são, a gente não teria o mundo do jeito que é se não fosse ciência, né, em todos os âmbitos. E eu acho que é muito importante as pessoas terem noção, né, do quão importante a ciência é, seja ela qualquer ciência, né, até as ciências humanas, enfim, não só as exatas, que temos esse problema também. Mas eu acho que é muito questão da nossa educação, né, que infelizmente é muito precária. Então as pessoas não conhecem, não sabem muito como é que é, não sabem como são os nossos métodos, muitas pessoas duvidam do que a gente faz. Hoje nós temos um sucateamento da ciência das universidades, enfim, que é assustador. Assim, você vê como que as pessoas não ligam mesmo, sabe? A nossa luta é diária, a gente tem que estar sempre ali provando o nosso valor e é tentar mesmo mostrar para as pessoas que o que a gente faz é para elas, né? Para devolver, a gente faz para devolver para elas todo esse conhecimento e tentar sempre melhorar a vida delas, enfim. Eu acho que é uma questão de esclarecimento mesmo, que falta um pouco, e eu entendo que nem sempre é uma questão de escolha, né? Às vezes acontece, infelizmente, o nosso mundo hoje é assim. Sim. Agora, assim, para finalizar, geralmente quando eu entrevisto, no caso, as mulheres, eu sempre pergunto o que que elas veem em relação, como é que elas se sentem, por exemplo, entrando no laboratório e enxergando mulheres também ali dentro e o quanto isso é importante para elas. Eu gostaria que você falasse um pouco disso. Cara, então, para mim, quando eu cheguei lá no laboratório, por exemplo, a maioria das pessoas que eu conheci foram mulheres. Eu achei o máximo. Eu lembro que eu falei isso para os meus amigos. Falei, cara, só tem mulher praticamente. Eu fiquei, assim, muito feliz. Porque a mulher sempre tem, as pessoas sempre têm aquela imagem da mulher sentimental, muito emocional, mas a gente está aí provando, a gente está lutando para provar que nós somos seres capazes de pensar, nós somos seres pensantes, nós podemos ser racionais, nós podemos inovar, nós podemos revolucionar. Então, eu acho de extrema importância até para as pessoas que não necessariamente querem seguir essa área, mas ver que tipo as mulheres estão lá. É sempre bom, né, ver um igual nesse lugar. Você se sente parte daquilo. Então, eu acho que é mais fácil de você se identificar quando você tem um igual. E ver mulheres cada vez mais fazendo parte da ciência e em cargos cada vez mais altos, isso é muito importante, até para aquela garota que eu era anos atrás, querendo trabalhar com isso e ver que era possível.
Sim. Então, Milena, primeiramente eu queria agradecer, né, por esse espaço que você cedeu, esses minutos, e gostaria de deixar essa parte aqui em aberto para você fazer um agradecimento, tá? Pode ficar à vontade. Queria agradecer primeiro a minha orientadora, né, a Daniele Castro, pela oportunidade de estar vivendo isso. É muito importante para mim. E também minha família e meus amigos que me incentivaram, mesmo não sendo uma área muito fácil, que a gente não sabe se a gente vai ter reconhecimento, a gente não sabe se a gente vai ter até remuneração, né? Isso é muito difícil, a gente não sabe como que vai ser a nossa vida, a gente não sabe as chances que a gente vai ter. Então, ter essa força, ter esse apoio foi sempre muito importante para mim. Então tá bom, Milena, muito obrigado, tá? Tenha uma boa tarde Obrigada. e até mais. Tchau, tchau.